Samuel, eu queria começar por você. Quais os efeitos imediatos que você enxerga da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? E também eu te peço para avaliar a posição da China nesse contexto. Se a ideia de Trump é reduzir a influência de Pequim no mundo, essa decisão não pode gerar justamente o efeito contrário? De fato, André, é uma mudança que ela acontece com um arrastão, né? Ela leva, de repente, aquilo que havia se construído ao redor de uma participação norte-americana em uma agenda de combate às mudanças climáticas. Agora, é necessário também que a gente diga o seguinte, independente da administração Trump, os Estados Unidos já vinham apresentando falhas no seu combate, de fato, às mudanças climáticas de alguns anos para cá. Eu acho que é por isso, então, que cresce esse farol, né? Essa liderança da China, que vem não só no contraste disso, mas também vem ali galgando uma certa dimensão agora de liderança dessas organizações internacionais, as quais a gente tem há um bom tempo interpretado. Se hoje a gente vê a China se colocando nessa posição de liderança com certa naturalidade, essa não era a posição que a China ocupava há poucos anos atrás. Então, é necessário que a gente coloque isso para que a gente veja a dimensão da mudança e sinta que esse lado contemporâneo que a gente tem sentido, de fato, no nosso dia a dia, é novo, bastante novo. Portanto, a partir disso, a gente pode colocar a dimensão da envergadura dessa política externa nova que a China propõe. Isis, a primeira reação da China ao anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores, né? A pasta disse o seguinte, aspas, a mudança climática é um desafio comum, enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho. Esse tom ele é bem diplomático e conciliador, só que tem alguns recados aos Estados Unidos, né? O que exatamente a China tem feito para tentar suplantar, e aí eu peço que você fale um pouco do histórico recente e também do futuro, para suplantar justamente essa ausência do governo Trump? Não existe um vácuo de poder, né? Então, onde os Estados Unidos está deixando de atuar, e isso a gente está falando aqui das questões climáticas, mas poderíamos estar falando até da gestão da Covid, onde os Estados Unidos não se posiciona como um líder, a China vem se posicionando. Eu acredito que a gente vê uma China, quando falando do histórico, é um país que tem sua questão climática, em discussão. É um país que lida com muitos desastres ambientais, enchentes, tufões e todos esses tipos de desastres do Pacífico. E também a questão da poluição. A China, durante a sua arrancada industrial, gerou muita poluição. Até 2017, das 10 cidades mais poluídas do mundo, 3 eram chinesas: Pequim, Xangai e Guangzhou. Além de tudo, nessa arrancada industrial, a China foi a fábrica do mundo. E, obviamente, que se eu, como Brasil, compro os meus produtos da China, eu não estou poluindo no Brasil, eu estou poluindo na China. No entanto, o que eu estou aqui relatando? Uma contradição do processo de desenvolvimento. Se desenvolver economicamente gera contradições. Gerou na Europa, no período de arrancada industrial, na Alemanha, gerou em toda a Europa, gerou nos Estados Unidos, gerou na China. A questão é o que o país faz perante essa contradição. E eu acho que aqui a gente tem o foco da nossa discussão. Trump, por um lado, resolveu negar, agir com desconfiança, negar consensos científicos e dizer, olha, muito pelo contrário, vou inclusive incentivar o uso como uma estratégia de desenvolvimento econômico. Já a China diz o seguinte, olha, viemos com essa contradição, como vamos agir perante isso? Temos um problema, como vamos agir perante? E eu acho que ali ela toma uma posição de líder, e isso é para não me alongar muito, mas também vai refletir na economia, porque então a China fala, temos aqui uma contradição, o que vamos fazer com essa contradição? Vamos transformá-las no mercado. E hoje eu vi um dado que me pareceu assim, muito interessante, que a China tem 80% do mercado de energia solar. Então ela vê um problema, como que eu vou agir?
A China teve entre as suas cidades as mais poluídas do mundo. Quem visitou Pequim, e às vezes acontece, eu estou falando em algum lugar, a pessoa fala, mas quando eu visitei Pequim, o céu era cinza, e o céu era realmente cinza. E quem visita agora encontra uma cidade extremamente verde e fica completamente abismado como um ambiente pôde mudar tanto em menos de uma década. Então, eu acredito que a gente está lidando com um país que tem muita contradição, como é o caso chinês, frutos, então, do desenvolvimento rápido, dos mais espantosos desenvolvimentos econômicos que a gente tem na história, e que está sabendo utilizar essa contradição para se projetar, ao contrário do que os Estados Unidos está fazendo, que é se retirar do debate. E eu acho que acontece que para o Trump se eleger era justamente esse discurso dele, que é o discurso que agrada a extrema-direita. Olha, nós sempre somos assim. American First, nós vemos primeiro. A gente vai sim utilizar energias fósseis, a gente precisa disso e a gente vai fazer. E o público vai aceitar, a gente vê isso também na questão das taxações e um monte de outras situações para fora da questão climática, que simplesmente há essa tentativa de imposição. E eu acho que a questão é se os Estados Unidos ainda podem impor como eles impunham antes.